E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês sobre a inabilidade de viver. Eu trago aqui diversas relações, reflexões e muitas vezes eu falo sobre a inabilidade de viver. Pois então, esse é um assunto que, se a gente for ver, ele não está totalmente ou necessariamente ligado ao aspecto da abstinência e da dependência química. Mas, obviamente, eu vou cruzar o assunto. Eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer nossos conteúdos. E eu estou refletindo muito sobre a inabilidade de viver. Se você já me acompanha há um tempo, se já leu meus livros, viu algumas coisas que eu tenho na mídia ou acompanha aqui pelo canal, você pode perceber que constantemente eu falo sobre a pontinha do iceberg, sendo o vício. Tirando a pontinha do iceberg, fica um colossal de sentimento e pensamento. E para mim hoje, a máxima de tudo que eu tenho trabalhado, estudado, que eu faço há 13 anos escrevendo, ele encontra como sentido, propósito, causa, solução, o sentimento, tá? E a relação é simples. Para que eu tenha então um melhor comportamento, eu preciso ter conhecimento do meu sentimento e eu não consigo desprender o pensamento do sentimento. Eles andam juntos. Mas, para que eu tenha acesso ao sentimento, eu preciso ter clareza de raciocínio e aí sim, entrando no aspecto do vício, se o corpo estiver possuído, entre aspas, pelo vício, eu não acesso o pensamento e jamais terei acesso ao sentimento. Entenderam? É importante entender isso. Pois bem, eu já retratei isso várias vezes em várias gravações distintas e eu reflito constantemente como a inabilidade de viver é algo marcante em mim. Eu, aos 14 anos, quando comecei a usar álcool e drogas, eu tive, de uma certa maneira, a presença do álcool e da droga como solução para a minha inabilidade de viver. Pois ali eu fiquei desinibido, ali eu silenciei toda a minha perturbação mental, ali de uma certa maneira eu consegui anestesiar o meu sentimento e eu fui me criando, eu fui me construindo em cima de efeitos de álcool e droga. E foi uma jornada construída até os meus 29 anos, quando finalmente eu consegui ficar sem o uso de álcool e drogas. E eu estou há 10 anos me reinventando. E são universos paralelos, porque junto ao aspecto da abstinência continuada, tem também a relação comum nas fases da vida e o amadurecimento da minha própria idade. Porque se for pensar, eu de 29 anos para hoje 40, eu tenho aí essa janela de um amadurecimento comum da idade. Os meus pensamentos de 30 anos, eles são diferentes dos meus de 40 anos. É muito simples, é muito claro, não precisa cruzar nenhum assunto nisso. Mas, tratando-se de um adicto, existem várias naturezas falhas em mim. Essas naturezas falhas, elas existiam antes de ter iniciado o uso de álcool e drogas. Então, na minha régua do tempo, dos 14 anos para minha jornada inicial de infância, vamos colocar assim, eu já não sabia viver. E saber viver também é relativo, né? Porque, poxa vida, quem é que sabe viver de fato? O que é viver?
de fato? Esse já é um assunto super filosófico, com diversas realidades, diversas origens, e seria assunto para a gente passar a vida inteira discutindo. Mas eu tenho algumas perspectivas, alguns prismas, algumas óticas que me facilitam identificar onde estão essas inabilidades e conseguir então de alguma maneira aplicar alguma ação criativa para transformar, para mudar essa inabilidade. E eu estava pensando, da mesma maneira que eu consigo hoje identificar e executar uma série de coisas para eu viver melhor, em outros aspectos eu não consigo fazer nada. É muito maior do que eu. O fato de não conseguir executar, às vezes, uma tarefa muito simples. E isso é desesperador, é frustrante, sabe, sufocante e perturba, né? Eu já falei aqui num outro vídeo, a fonte inesgotável de energia sendo o pensamento, mesmo que ela seja de uma qualidade invisível, pois não houve ação prática, ela consome energia. E muitas vezes ela tem uma conversão, uma transferência que pode entrar no aspecto psicossomático, e aí ela vai ter um efeito real com uma ação, algo concreto, em algum tipo de dificuldade no corpo, né? Um cansaço, um sono, uma excitação, seja lá o que for. E a minha reflexão, ela está em cima do seguinte ponto. Eu percebo que não ter o álcool e a droga presente na minha vida faz com que eu não consiga em nenhum momento relaxar. E eu vou explicar. Todas as tensões da vida, elas são vividas de forma integral, absoluta. Então as experiências, as vivências, os sentimentos, eles são marcantes. E não há um escoamento. Então eu vejo, de uma certa forma, comparando, né, que as pessoas elas conseguem lidar, ou parece que conseguem lidar, com toda e qualquer situação de uma forma muito mais leve. Porque em algum momento ela vai usar um remedinho para dormir. Porque em algum momento ela vai sair para tomar um negocinho, dar uma relaxada. Porque em algum momento ela vai dar uns peguinhas no baseado para dar uma tranquilizada. Porque em algum momento ela vai ir para um barzinho, para um happy hour, para uma festa, para um encontro na casa de amigos e vai se divertir usando algum tipo de coisa. E não usar nada é realmente difícil. Uma, porque eu não consigo participar desses encontros. Primeiro, porque eu tô com 40 anos. Segundo, porque eu já fiz coisa pra caramba. Terceiro, porque chega uma hora que eu fico com sono. Começa a dar 8 horas da noite, eu começo a minguar. Eu começo a ficar com sono. Se eu não como, dá dor de cabeça. Eu quero ir pra casa. Eu não sei ficar na rua à noite. Eu não sei. Eu não consigo. Coisas normais de pessoas normais, entre aspas, como por exemplo, chega em casa de um dia corrido, pega trânsito, poxa, trabalhou pra caramba, treinou, fez isso e aquilo, aí bate em casa 9 horas, 9h30, 10 horas, toma um banho e sai pra fazer alguma coisa. Cara, se eu chego em casa 9, 9h30, 10 horas, eu já tô desesperado para tomar um banho e dormir. Mesmo que eu queira transar, paquerar, ver gente, conversar, me distrair, relaxar a mente, mesmo que eu queira fazer isso, eu não consigo.
Eu não consigo porque eu não tenho energia, eu não consigo porque eu não estarei com estímulos que me favoreçam a viver isso. E a vida vai se tornando mais difícil, como eu fiz num outro vídeo, né? O aspecto da vida se tornar apagada. Então a inabilidade, ela continua, porque ao invés de gozar um fruto de serenidade, lucidez, sanidade, bem-estar físico, disposição e etc., cara, eu virei um passarinho. Eu acordo com o sol e durmo com o sol. E a vida de uma pessoa, sabe, ativa, solteira ou até se relacionando e que tenha entretenimentos, muitas vezes ela está sendo vivida à noite. Quando não, alguma coisa de tarde, mas sempre há o aspecto de ter um envolvimento com álcool e droga. E não tem nada de errado nisso, não tem problema, eu já fiz outros vídeos falando sobre isso também. O problema tá em como eu vou conseguir, de uma certa forma, viver isso. Então o aspecto da minha inabilidade, ele está presente inclusive no meu nível de socialização. A minha socialização, ela se transformou em algo muito genuíno, e viver as coisas mais sutis, vamos colocar assim, é difícil, porque não há uma compatibilidade. Porque uma pessoa que de repente se dispõe a passar um dia na praia, ir ao parque, sei lá, curtir em casa alguma coisa, vai ter em algum momento um baseadinho, uma cervejinha, um vinhozinho, e eu não farei parte daquilo. Eu posso, por alguns momentos, algumas vezes, conseguir, mas lá no núcleo real da minha essência, da minha persona hoje, eu não consigo. Então essa sensação de não conseguir, ela está associada novamente à inabilidade. E os pensamentos, eles vêm como um estilingue da seguinte forma: porra, eu acho que eu vou voltar a beber para poder dar uma curtida, porque eu tô 10 anos sem o uso. Eu acho que eu consigo. Porra, podia dar uns peguinha hoje, né? Tô super cansado, passei um dia estressante, preocupante pra caralho. Podia dar uns peguinha pra deitar no sofá, ver um Netflix. Eu podia fazer tudo isso, mas eu não sustento tudo isso. Então, dentro de uma sustentação de uma inabilidade, é melhor eu viver a inabilidade abstêmio do que a inabilidade de coisas que eu já fiz por várias vezes, por longos períodos, e ficaram piores. Então a minha chama hoje de esperança está em conseguir encontrar ambientes que sejam hábeis, e sejam possíveis de serem vividos com a minha persona quase que igual a de uma criança de 5 anos ou de um senhor de 80 anos. Porque eu fiquei numa janela inábil, de fato, com o que há de normalidade de entretenimento e socialização. Então é muito complicado. Só que eu tô trazendo esse assunto aqui pra gente conversar porque dentro de toda a inabilidade existe um segredo, existe um mistério oculto na insistência, na persistência, na resiliência de se manter abstêmio. Porque esse período que eu tô dizendo para vocês, ele passa. E ao passar essa dificuldade de inabilidade de aspecto social, que foi um pouco do que eu trouxe aqui, eu começo, em algum momento, viver frutos reais da habilidade. Então,
eu já gozei ao longo desses 10 anos diversos períodos, inclusive participando dessas relações que eu trouxe, onde existem álcool e droga, encontro de pessoas, reuniões, até mesmo saídas esporádicas, onde ali bem eu consigo. Chega uma hora que eu tenho sono, quero ir para casa dormir, quero ir transar, quero ir comer, quero sumir, porque eu não aguento mais escutar as pessoas falando, ou sei lá, aquela euforia. Então também é normal. Mas existem vários momentos de entretenimentos sadios. E então o fato de hoje eu até poder fazer todas as coisas para me sentir parte ou tentar ajeitar a minha inabilidade com algo que me favorecesse, chegar em casa 10 horas e me arrumar, tomar um banho e sair, mas enquanto eu tô tomando banho, eu já fiz uma tacinha de vinho, enquanto eu tô me arrumando, eu já tomei uma cervejinha, aquilo vai me dando uma agitada. Vou pegar um Uber, vou para algum lugar fazer alguma coisa, pô, vou conseguir paquerar, dar risada, autoestima, vou tomar outra. Ou seja, eu não estou no meu natural, mas não há problema nisso. Porém, as consequências dessas sequências, sem redundância, elas também não são tão íntegras. E infelizmente, ao se tornar um ser abstêmio, né, vamos deixar assim bem metafórico, toda a sua relação ela vai ser íntegra. Então as tensões do dia, elas serão íntegras. As dificuldades também. Mas o prazer também. A satisfação também. A alegria também. E por mais distante, inalcançável e até impossível que possa parecer tudo isso, isso existe. E a gente só alcança quando perdura a tentação, entre aspas, ou a distração, ou o anestesiamento, ou o descaso, e por que não? Faz parte da vida e vamos lá. Mas essas coisas distraídas, elas não serão substanciais. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é que dentro de toda a inabilidade, é importante resistir. Vai ficar nervoso, vai ficar com ódio, vai querer morrer, vai querer voltar a usar, vai achar que não sabe mais viver, que não dá nada certo. E realmente tem hora que não dá nada certo. É conta que não para de chegar e não tem dinheiro, é dificuldade em qualquer nível de relacionamento, familiar, social, sexoafetivo, paternal, religioso, não importa. Tudo vai ficar enroscado, encrespado, amarrado, sabe? As coisas mais simples serão quase que impossíveis de serem vividas. Mas passa. E ao passar, vem a coisa boa. Então eu estou compartilhando com vocês porque, para a gente começar a encerrar esse vídeo, ao longo desses 10 anos, eu vivo muito melhor por períodos bons do que momentos ruins e difíceis. Eu estou fazendo uma régua, eu estou desde o ano passado passando por dificuldades. E elas estão sendo perduradas na esperança do amor, da verdade, do bem. E vocês podem perceber como os meus pensamentos eles sempre cruzam com não aguento, quero morrer, ou o que não é tão comum, mas acontece, puta, e se eu voltar a usar? Ou seja, as soluções imediatas. E eu venho resistindo e venho reciclando, ressignificando, excluindo, incluindo, enfim, fazendo uma série de coisas para continuar bem. E eu venho melhorando. É importante ter consciência para poder identificar esses momentos. E realmente
no início de um processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas, tudo isso que eu estou dizendo é inalcançável, porque ainda tem um trabalho do corpo. Porém, ao continuar sem o uso de álcool e drogas, essas coisas elas começam a aparecer principalmente depois de uns 20, 30 dias, 40 dias sem uso, onde a vida ela começa a ganhar uma nova forma, onde, assim como eu também já fiz em outro vídeo, fica um pouco difícil socializar, porque você vai estar limpo. E esse movimento ele precisa ser preenchido com alguma coisa. Ele precisa ser adaptado em cima de uma felicidade, de uma alegria. Então assim, é uma bela de uma jornada. O álcool e a droga fica sempre lá para trás, né? O vício, ele sempre fica lá para trás. Diferente de uma história inicial e pontual, onde tudo de sofrimento, dor, perda, prejuízo, etc., está ainda sendo vivido por causa do vício, mas conforme o vício vai ganhando um nível de entendimento e de distância, todas as outras coisas aparecem. E a inabilidade, não para todos, mas para a grande maioria, ela se manifesta. E essa inabilidade ela pode estar quase sempre ligada a coisas que estão lá na infância e que por um momento ficaram encobertadas e que ao começar a ficar limpa, elas podem aparecer. E elas aparecem tão amadurecidas quanto você. Então, você vai se deparar com um monte de coisa sua que você não enxergava, mas que cresceu junto com você. E é uma bela de uma tarefa. Por isso que precisa estar acompanhado, direcionado, orientado, tem que conviver com um nível de entendimento pessoal para poder transformar isso em coisa boa, porque existe. Estou compartilhando com vocês porque eu acho importante compartilhar, principalmente esse período já com múltiplos anos sem uso de álcool e drogas. E eles podem ser vividos nas primeiras semanas depois de uso. Então eu trouxe essa relação para vocês entenderem como, na somatória, eu vivo muito melhor. Mas não é porque eu vivo muito melhor que eu não vou ter esses momentos difíceis. E eu estou passando por um período bem difícil, compartilhando com vocês, para mostrar que ainda assim eu estou resistindo porque eu sei que terão dias melhores. Eu acredito no amor, na verdade, no bem. Então eu preciso resistir a essa minha inabilidade para transformar ela em habilidade, em coisas que hoje vão me preencher de forma substancial. E já está sendo preenchido. Então, fica essa reflexão. Se você identifica alguma coisa em você de uma natureza inábil, saiba que há como trabalhar. A premissa é não estar usando. Se estiver num processo de redução, precisa encaixar isso de alguma forma. Mas toda a conversa que eu trago aqui é para pessoas que querem ser pessoas melhores. Não é todo mundo que entra num nível de autoconhecimento, que se aprofunda e mergulha em si e conseguem viver também. Talvez essas pessoas vivam até melhor do que eu, que não ficam refletindo e filosofando tanto. Mas se você é um compulsivo em se estudar, seja bem-vindo, faz parte da jornada. E o final deve ser legal, porque eu não cheguei no final ainda, mas eu já consigo gozar essa caminhada com ótimos frutos. Tá certo? Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!